Hoje é terça-feira, 24 de março. Quem fala aqui é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Hoje foi o primeiro dia de recuperação dos ativos de risco ao redor do mundo, mas a gente não pode cantar vitória. Acho que está longe da gente dizer que essa crise ficou para trás, seja ela econômica, seja a crise no preço dos ativos financeiros. O cenário continua incerto e continua nebuloso, apesar de continuarmos a ver passos importantes na direção que a gente acha correta. Acho que a gente vem conversando sobre isso ao longo dos últimos dias e o que a gente viu de avanço. Basicamente ontem o Fed anunciou mais uma medida extremamente agressiva de normalização, visando normalizar o mercado de crédito, o mercado de funding, de money market, e ajudar principalmente empresas e setores da sociedade que estão sendo mais afetados por essa crise. A gente está em discussão um pacote fiscal relevante no Congresso americano. Ainda tem alguns pontos em aberto que democratas e republicanos estão discutindo, mas a expectativa é que algo entre 1,5 tri e 2,5 trilhões de dólares seja anunciado e votado e aprovado até o final da semana. A Alemanha aprovou um pacote relevante também, na ordem de 350 bilhões de euros. A gente está falando aí de 7 a 10% do PIB, tanto de Estados Unidos quanto de Alemanha. Então, acho que a gente vinha falando que a política monetária nessa crise ela era importante para estabilizar os mercados financeiros, mas ela não era suficiente para resolver a crise, dado que é uma crise econômica que afeta principalmente o setor de serviços da sociedade. Então, o fiscal é muito importante. Esses são passos positivos, mas não definitivos. Mas, de fato, a gente já teve uma melhora na posição técnica, a gente já tem preços um pouco mais atrativos, acho que bastante atrativos no Brasil, talvez um pouco menos atrativos, mas já bem mais atrativos do que eram antes, se a gente pegar a economia americana, por exemplo. Então, acho que o resumo é que a gente continua caminhando na direção de termos estabilizadores, tanto para o mercado financeiro quanto que para a economia, fazendo aqui, obviamente, o disclaimer de que os dados econômicos das próximas semanas e meses serão desastrosos. As medidas que estão sendo implementadas hoje, elas vão surtir efeito daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Agora o que a gente precisa, na verdade, acho que a grande discussão e o grande debate, eu não quero entrar no mérito dessa discussão e desse debate, é a questão do lockdown, do fechamento das cidades, dos estados e dos países. Você tem duas vertentes: a vertente que acha que você tem que fechar tudo pelo máximo de tempo possível, a vertente que acha que você não pode e não deve fechar tudo. O que a gente tem hoje é que grande parte das cidades e nos principais países afetados você tem um lockdown, se não completo, quase completo. Acho que a tentativa desses governos é de você achatar a tal da curva de contaminação. Eu acho que o cenário base, e de novo, não estou dando nenhuma opinião, estou só querendo mostrar qual é o cenário base. Acho que os governos vão tentar achatar essa curva de contaminação nos próximas 2 a 6 semanas e depois vão liberar alguns setores da economia, vão liberar aos poucos as economias, a circulação de pessoas, talvez você focar em medidas para os grupos de risco. Acho que esse é o cenário base hoje, mas como a incerteza em relação a isso ainda é muito grande, e você ainda está no começo da curva de infecções em economias relevantes como a americana, e os sinais da Europa, principalmente de Espanha e Itália, ainda são tenebrosas, o mercado ainda fica na dúvida se de fato está sendo bem sucedida essa estratégia. Então, resumo da ópera: avançamos no lado de posição técnica, avançamos no lado de preços e valuation, temos já bastante medidas do lado dos bancos centrais. O fiscal ainda precisa ser aprovado em alguns países, acho que foram passos importantes, acho que esse pacote americano precisa ser votado e aprovado. Agora a gente precisa ter alguma, entre aspas, luz no fim do túnel com a questão do vírus, tanto de um achatamento da curva de contaminação, quanto uma profilaxia, remédios que tratem a doença e façam com que o vírus seja menos letal e menos profundo naqueles infectados, e obviamente menos fatal, e no longo prazo, eventualmente, uma vacina que venha a tornar próximas epidemias deste mesmo vírus
muito menores. Então acho que é um pouco isso que a gente está falando aqui. De novo, obrigado aí pelo tempo, pela atenção de vocês. A gente está no começo da semana, a crise não acabou, não se enganem, né? Mercados em baixa são normais a gente ter rally de às vezes 10, 15, 20, 30% sem que nada tenha mudado e que a tendência de queda volte depois. Então tomem cuidado, fiquem com saúde, comam bem, se alimentem bem, se hidratem e aproveitem essa quarentena. Obrigado e um forte abraço.